Hoje eu amanheci lembrando, antes mesmo de fazer qualquer leitura, qualquer devocional, amanheci lembrando de um texto que está na Bíblia cristã, lá no livro do profeta Isaías. É um texto muito comum para quem conhece mais a Bíblia, Isaías capítulo 6. E Isaías relata uma visão que ele teve no ano da morte do rei Uzias. O rei Uzias era um rei bom, que o povo de Israel teve, que o povo de Judá teve. E ele reinou em Jerusalém por muitos anos. E o rei Uzias, no reinado dele, no governo dele, houve muita prosperidade, houve um governo muito reto, muito coerente. Ele seguiu os mandamentos, os valores da lei de Deus. Um homem temente a Deus, um homem que fez o que era bom diante do Deus Altíssimo. E era um rei muito querido. Isaías gostava do rei Uzias. E Isaías estava ali, provavelmente, em luto por causa da morte do rei, da perda daquele governante. E aí, o que acontece? Deus dá a Isaías, no ano da morte do rei Uzias, uma visão do próprio Senhor assentado num alto e sublime trono. E esse Senhor Deus que está assentado no alto e sublime trono, ele tinha as vestes, e as abas das vestes do Senhor enchiam o templo. E além disso, Isaías viu que serafins estavam por cima do Senhor, ao redor, eu imagino, ao redor ali do Senhor, no templo. E eles clamavam uns para os outros em voz, audível para o profeta: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E isso foi algo que Isaías viu e escreveu no seu livro no presente. Era algo que é e é algo presente. O Senhor está assentado num alto e sublime trono. As abas das suas vestes enchem o templo e serafins estão ali adorando, clamando uns aos outros, dizendo em alto e bom tom: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E essa expressão no original em hebraico, é assim: é o Senhor dos exércitos de anjos, da multidão das milícias celestiais. Este é o Senhor deste exército. E toda a terra está cheia da sua glória. E Isaías ainda diz que as bases do limiar, eu imagino que seja assim, o próprio universo se moveu à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. E quando no Antigo Testamento se diz que a casa se encheu de fumaça, é porque a glória de Deus está se manifestando. E a glória de Deus, quando se manifesta, ela derruba, ela mata. No decorrer do Antigo Testamento, vários que não eram dignos, e ninguém é digno de ver a Deus, morreram só de estar na presença de Deus. Aconteceu com os filhos de Eli, aconteceu com Uzá, ao transportar a Arca da Aliança, quando Davi levava a Arca da Aliança, que tinha sido conquistada pelos filisteus lá antes mesmo de Israel ter Davi como rei. E enfim, então santidade, Deus é santo, santo, santo. Ninguém é capaz de ver a Deus se não morre. Quem é capaz de ver a Deus? Somente Jesus, o Filho de Deus, o homem Jesus, está hoje na presença de Deus e viu a Deus. Como ele falou com Tomé, depois de ressurreto: Tomé, você não viu a Deus? Quem vê a mim, vê a Deus. Antes de ressuscitar, quem vê a mim, vê o Pai. Não é? Então, Jesus apenas de ver a Deus. E vendo Jesus, a gente vê Deus. E ali, Isaías vê o Senhor assentado
num alto e sublime trono, e aonde Deus continua assentado num alto e sublime trono. E eu lembrei disso no decorrer, na sequência do capítulo 6, a gente vê ali outros desenrolando outras situações, mas neste início do capítulo 6, a gente vê a morte do rei, um rei bom. O povo gostava, a insegurança ali, o que vai acontecer agora, sucessões na época, ali, lá na antiguidade, no povo de Deus, em Israel, em Jerusalém, tanto depois quando houve a divisão das tribos, tribo do norte, Israel, tribo do sul, Judá, sempre era motivo de tanta insegurança. E eu lembrei hoje, a gente, passando aí já 2 dias, pós-eleição, em 2022, eu falei assim, gente... Deus falando ali para o próprio profeta, assim, o maior profeta do povo de Israel, no Antigo Testamento, Isaías. E Deus falando, eu estou assentado no alto e sublime trono. Onde está? Quem é governante? Não tem, é um detalhe, não tem assim importância grande, porque a importância maior é Deus, aquele que põe e aquele que tira reis, como Daniel falou com Nabucodonosor. É o Deus que controla tempos e estações, que põe e tira reis. Este é o nosso Deus, é o Deus que governa tudo. Mesmo aqueles que não acreditam, eles não, com a falta de fé deles ou com o ateísmo deles, eles não fazem Deus deixar de existir. Deus continua sentado no seu alto e sublime trono. Quando o rei Uzias morreu, foi o que Deus mostrou para Isaías. Isaías, meu querido profeta, eu continuo sentado, o trono não está vazio, o governo não está sendo ocupado por quem eu não quero. Fui eu que coloquei. Eu é que ponho, eu é que tiro. Eu é que controlo todas as coisas, e as bases dos limiares tremem ao dizermos santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos dos anjos. Bendito seja o Senhor, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê essa alegria de saber que o Deus, o nosso Deus, é o que governa o universo. E Ele governa todas as coisas, Ele governa a nossa vida, e Ele não dá nada para nós que não seja para o propósito de nos fazer mais semelhantes a Cristo, tratar o nosso caráter para termos um caráter mais semelhante ao de Cristo, seu próprio Filho. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe.